Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bem, gente. Hoje estou aqui para falar sobre interpretação e compreensão de texto. Galera, vale lembrar que essa é uma das três aulas, daquelas aulas que você já sabe, aquelas aulas primárias, que irão preparar o terreno para te colocar no caminho certo, para estudar linguagens e você ter um bom resultado lá no fim do ano. Beleza? A primeira aula foi sobre as questões linguísticas, a origem da língua lá na Península Ibérica, e aí quando ela chega ao Brasil e a evolução dessa língua aqui no Brasil e algumas variações, beleza? A segunda aula, a professora Raquel disponibilizou um material para vocês falando sobre a gramática. Então, se você ainda não viu, não leu, volte lá e veja. E essa terceira aula, gente, é sobre interpretação e compreensão de texto. Tudo bem? Vale lembrar uma coisa muito extremamente importante, é que essas aulas não têm um caráter, aprofundado, essas aulas não são aulas de aprofundamento, não são aquelas aulas, sabe, ali, analisando ponto a ponto, não, não tem esse caráter. É uma aula introdutória, são aulas que visam o geral, tudo bem? Então cuidado aí para você não criar essas expectativas: "Ah, eu achei que ia falar sobre isso", e acabou não falando, beleza? Então vale essa ressalva sempre, porque no decorrer do ano você tem ainda o ano aí quase todo para estudar, você vai ver muita coisa, então a gente vai com calma, beleza? Vamos respirar? Bom, gente, eu tô aqui no meu escritório e aqui do lado tá rolando um barulho. Se você se incomodar com esse barulho, ai, 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 eu não sei o que fazer. Porque, gente, eu não consigo, limitar aquele barulho que tá lá. Eu tentei aqui, coloquei um outro tipo de fone para tentar pegar mais a minha voz, mas tá rolando barulho, vira e mexe passa um carro, faz um barulhão. Então tenta desconsiderar isso daí e tenta focar aqui no que eu vou falar. Beleza, gente? Vamos lá? Bom, muito bem. Vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz para vocês, para nos auxiliar aqui nas nossas aulas, para tentar deixar um pouco mais dinâmico. Eu não sei se já apareceu para vocês aí, eu acho que vai aparecer. É, já apareceu, então vamos lá. Galerinha, é o seguinte, tirando o barulho, tirando tudo que nos circundam aqui, galera, eu quero falar para vocês sobre interpretação e compreensão de texto. Gente, é o seguinte, interpretação e compreensão. Você provavelmente já ouviu falar isso durante a tua vida escolar, mas eu não sei se já te disseram que interpretação e compreensão não são coisas diferentes, meus amores. São coisas completamente diferentes. Essas coisas não são iguais. É, talvez você olhe para uma questão lá do Enem, da FUVEST, da Unesp, e aquela questão esteja exigindo de você um aspecto de compreensão. E outra questão esteja exigindo de você um aspecto de interpretação. Então você precisa saber diferenciar isso, beleza? Então vamos partindo daí. Eu já vou partir dizendo que essas coisas não são as mesmas. Belezinha? Então deixa eu definir para você. Ó, lembrando que aqui na minha aula são dicas e caminhos. Algumas dicas, porque a gente vai bater um papo sobre isso. Galera, o que é compreender um texto? Meus amores, a compreensão de um texto é análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Beleza? Então, de uma forma mais rápida, mais objetiva, eu estou querendo dizer que quando eu olho para um texto e eu entendo o que está escrito ali, eu li e entendi, significa que eu compreendi o texto. Tudo bem? Ler e entender é compreender o texto. Simples assim. Ah, professor, então você está querendo dizer que quando eu leio, eu entendo, significa que eu compreendi? É isso mesmo, tranquilo. Agora, na interpretação tem um paranauê diferente. Porque assim, gente, quando eu estou falando de interpretação, a interpretação está ligada às conclusões, olha aí, que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade, certo? É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Galera, então eu estou dizendo que quando eu leio e eu entendo, significa que eu compreendi. Mas para interpretar, tem um paranauê a mais aí, entendeu? Significa que para interpretar a coisa é diferente, eu preciso ir um pouco mais além. Então, em outras palavras, compreender um texto é o que está ali.
Eu leio e entendo, é o que está no texto. Agora, interpretar o texto é ir além do que está escrito. Eu preciso ir além. Aí você diz assim: "Tá, beleza, professor". Aí você complicou a minha vida. Não, gente, eu já estou trazendo um conceito, mas durante o dia a dia você vai melhorar, vai aperfeiçoar a sua capacidade de interpretação. Gente, então interpretar tá ligado à subjetividade de quem lê, tudo bem? E eu preciso ser muito honesto para dizer para vocês que compreensão e interpretação está muito ligado, está completamente associado ao seu nível de esforço. Sim, para você ter uma boa capacidade de interpretação e compreensão, você precisa se esforçar, meu gatinho. Você não pode simplesmente nunca ler nada, "Ah, professor, eu olha, eu odeio ler", e depois você chega na questão e você nunca leu nada, e você não tem prática, e você não tem exercício, e você não está acostumado com aquilo. É lógico que você vai mal. É evidente, meus amores. Então, assim, a questão da interpretação e compreensão precisa de treino. Eu não vou dizer para vocês, eu não vou te enganar que: "Ó, gente, assiste essa aula e você vai estar craque". Para com isso, isso não existe. Nunca existiu e nunca existirá, porque você precisa praticar, exercitar sua capacidade cognitiva, pessoal. Gente, pensar com competência, ser uma pessoa ali atenta, conseguir isso demanda esforço. É tão esforçado quanto correr 10, 15 quilômetros. Demanda esforço, existe treino. Como que um nadador ele ganha excelência no que ele faz? É com treino. Como que um jogador de futebol atinge um nível de excelência? É com treino. Como que um estudante atinge um nível de excelência em um vestibular? É com treino. E o que que é esse treino? É estudar, é exercitar a sua capacidade cognitiva, a exercitar a sua capacidade de interação com o universo. Você precisa interagir. Se você não fizer isso, essa teoria aqui não vai servir de nada. Você precisa, entendeu? Você precisa ir. Beleza? Eu acho que ficou claro. E aí vamos que vamos. Mas aí tem uma coisa importante. Talvez você olhe, faça uma análise e, né, uma autoanálise e você diga assim: "Mas eu não consigo. Olha, professor, agora é muito difícil falar isso para mim agora, em 2021, porque eu não consigo. Porque olha, eu tenho muita dificuldade, já fiz outras provas e não consegui e não deu certo. E olha, eu errei todas as questões e foi um horror". Gente, calma. Eu peço a você que não fique se punindo, não fique se punindo. Por quê? Porque às vezes a capacidade de interpretação, de compreensão das pessoas aqui no Brasil ela tem uma explicação social, tudo bem? Ela tem uma explicação social. Quando eu mostro para vocês, tem uma imagem aqui que eu vou falar para vocês rapidinho sobre essa imagem, mas, eu vou voltar ao ponto do que eu falei sobre a questão social. Às vezes a sua interpretação, ela tem um aspecto social que explica, sabe, a sua limitação. Talvez a sua limitação ela seja explicada socialmente, e a gente vai bater um papinho sobre isso. Mas rapidinho, galera, é o seguinte, quando eu estou falando de interpretação e compreensão, só para a gente voltar a interagir nesses 2 pontos que eu falei, compreensão e interpretação. Quando eu estou falando de compreensão e interpretação, vamos olhar para essa imagem, vamos tentar diferenciar esses 2 elementos aqui nessa imagem. Eu olhei para essa imagem. Vamos compreender essa imagem? Então vamos lá. Eu olhei para a imagem, tem uma rede, né, olha lá que bonitinho, tem uma rede, e aparentemente tem alguns personagens nessa rede, aparentemente não, está na imagem, né, alguns personagens, tem ali o que eu parto da ideia de que seja o pai dessas crianças e ali o que seja a mãe dessas crianças. Eu estou fazendo uma análise, né, primária. E aí o homem diz assim: "Rede social aqui em casa é outra coisa". Muito bem. A partir do momento que eu olho para essa imagem, eu entendo o que está ali, eu estou compreendendo a imagem, né. Então, tem algumas crianças, tem um tem um homem, tem uma mulher que aparentemente ela está muito assustada, o rapaz também está eufórico, as crianças, aparentemente algumas estão se divertindo, né, ali na rede.
e etcétera, e por aí vai. Tem uma imagem ali em cima, né, que tá escrito rede social, um letreirozinho, e aí tem um balão de fala, e o personagem tá falando. Eu olhei para a imagem e compreendi a imagem, beleza, né. Então eu olhei e compreendi, ok. Agora vamos partir de uma ótica interpretativa da imagem, né. O que nós fizemos agora foi entender a imagem. Agora vamos partir de uma ótica interpretativa. Quais são os o que que eu posso o quais o que que eu posso interpretar a partir dessa imagem? Ó, ele diz assim: "Rede social". Olha a palavra rede, a palavra rede é polissêmica, então significa que aí tem mais de um significado. Então qual significado o homem ali, ele está usando a palavra rede? No rede de se balançar ou a rede que está ligada ao mundo da internet, né? Olha, perceba que eu já estou fazendo a interpretação. Ele diz rede social. Quando ele está falando rede social, o que que ele está querendo dizer, né? Será que ele está falando das redes sociais que nós estamos, nós usamos no nosso dia a dia, ou a questão de social é ser compartilhado com muitas pessoas, né? Então perceba que eu estou interpretando. Perceba, galera, que eu posso associar essa imagem partindo de uma interpretação de que ali pode ter uma crítica social muito presente. Eu posso associar essa imagem à limitação de bens de consumo por parte de uma população, né, por parte de um determinado público. Talvez a imagem vamos analisando criticamente, interpretando, a imagem ela traz críticas, ó, sobre a questão da pobreza no Brasil, né. Será que eu posso fazer essa interpretação? A imagem ela traz críticas sobre, talvez, né, o acesso à internet no Brasil, perceba, né, será que todo mundo no Brasil tem acesso à internet? Então galera, quando eu estou perceba que quando eu vou interpretando o que ele disse, a imagem, eu vou indo além de coisas que não estão ali aparecendo, mas essas coisas elas estão subentendidas ali na imagem, beleza? Essas coisas elas estão subentendidas. Elas estão escondidas ali e cabe a você ter essa capacidade de ir desvendando esses elementos. Então, a partir do momento que você vai desvendando, você vai interpretando. Então significa que, para interpretar, tem uma questão subjetiva. Quando eu interpreto, tem muito dos meus conhecimentos de mundo, tem muito das minhas leituras. Então, à medida que você lê muito, à medida que você assiste muito, à medida que você está interagindo com o mundo, à medida que você é uma pessoa muito informada, esses elementos vai te proporcionando a condição, a capacidade de você interpretar essa imagem de uma forma muito mais ampla. Talvez você aí tenha mais coisas para falar sobre essa imagem do que eu. Talvez a sua interpretação seja diferente da minha, perceberam? Porque é subjetivo. Então, dependendo da área onde você atua, você tem mais coisas para falar. Percebe? Dependendo do claro que um pesquisador, claro que um sociólogo, ele vai trazer muito mais coisas, ele vai enriquecer muito mais essa interpretação. Por quê? Porque ele tem vivências, porque ele tem contextos, porque ele tem experiências, que faz com que, essa interpretação ela seja muito mais lógica, muito mais possível, muito mais abrangente. Vocês entenderam essa ideia? Para a gente não perder tanto tempo? Então tem essa questão aí, galera, a individualidade, a particularidade, a sua subjetividade. O que que eu estou querendo dizer, pessoal? Que se você não exercita isso, se você não lê, se você não interage, se você não você vai ter dificuldades. Não adianta só a teoria. Então eu vou focar de novo nessa parte, eu vou centralizar essa ideia, porque não é só teoria. Interpretar e compreender exige uma condição muito forte, uma particularidade, uma individualidade muito sua, que isso vai te proporcionar bons resultados, bons, sabe? É o pegar aquela questão, ler o texto e aí vai. Tem muito da tua afinidade, beleza? Tem muito da sua afinidade com o texto. Então desculpa ser redundante, mas eu preciso focar isso, porque tem muitos alunos que acreditam que é só assistir uma videoaulazinha ali, tá beleza, e já era, eu tô topzera para fazer a prova. Não, você está se enganando. Eu tenho amigos que eles
se não são da área de linguagens, mas eles quando eles pegam um texto, eles conseguem interpretar aquele texto de uma forma, eles conseguem interpretar aquela imagem de uma forma, que a gente se surpreende. Por quê? A experiência, o tanto de tempo que essa pessoa se dedica nas leituras, em documentários, e essa pessoa ela tem bagagem, e aí obviamente a interpretação ela é muito mais abrangente. Pessoal, tá rolando um barulho aqui, eu não sei se tá pegando aqui no áudio, mas tá um barulhinho, desculpem aí, mas vamos tentar seguir, beleza? O barulho é assim mesmo, faz parte. E aí seguimos, pessoal, ó, eu separei para vocês um trecho, de um artigo muito interessante, interpretar não é compreender, um estudo preliminar sobre a interpretação de texto. Está escrito lá, ó, o leitor numa das pontas é o leitor e suas circunstâncias, mas o texto na outra ponta é também o texto e suas circunstâncias. Ou seja, existem ao redor do leitor e ao redor do texto contextos que os envolvem, formando camadas de significação que viabilizam a compreensão. Nem o leitor nem o texto estão isolados dos contextos que os envolvem. O leitor sozinho é uma impossibilidade teórica e o texto sozinho não tem sentido. O que está querendo dizer aqui, galera? Que o texto e o leitor há uma interação constante entre os dois. Se você não tem bagagem suficiente para interpretar aquele texto, significa que o texto vai te oferecer pouco, beleza? Eu tinha um professor lá na universidade que ele dizia assim: pessoal, o texto ele está sempre no mesmo nível do leitor. Se o seu leitor está aqui em cima, o texto também está aqui em cima. Se o leitor está aqui embaixo, o texto também está aqui embaixo. Então vocês vão perceber que o texto ele acompanha o leitor. O texto nunca vai te oferecer nada além do que você pode suportar. Jamais ele fará isso com você. O texto ele é muito honesto. Ele te oferece o tanto que você consegue. Se você é até aqui, o texto é até aqui. Se você vai além, o texto ele vai além. Perceberam? A questão da individualidade, a questão da particularidade, que essa questão ela representa é muito forte. Tudo bem? Há uma interação muito dentro ali. Talvez você diga assim: qual é o segredo para interpretar? Talvez não tenha um segredo, né? Talvez tenha só a questão da prática, do exercício. Claro que eu vou te passar algumas dicas aqui para tentar facilitar o seu caminho. Vamos seguir? E aí eu volto de um ponto que eu estava dizendo sobre você talvez, não talvez haver uma explicação social, o porquê a gente ter tanta dificuldade com compreensão e interpretação de texto. Às vezes a gente tem muita dificuldade e a gente não entende o porquê. Mas olha o que está escrito aqui nessa reportagem, né. Na manchete diz assim: "Brasil está estagnado há 10 anos no nível básico de leitura e compreensão de textos", aponta PISA de 2018. Galera, vocês estão percebendo que talvez a sua limitação na questão do texto, ela tem uma explicação social? Perceberam isso? Eu, galera, quando eu saí do ensino médio, eu tinha muita dificuldade em ler um texto e interpretar o texto. Por quê? Porque eu estava inserido em um espaço que não me proporcionou essa evolução, né. Olha o que diz ali, ó, olha a manchete, ó. Desculpa, a manchete não, olha esse ponto da entrevista. Eu separei algumas partes ali da reportagem para você ver. Desculpa, não é uma entrevista, é uma reportagem. Em 2000, a pontuação do Brasil nas habilidades de leitura era de 396 pontos. Em 2009, chegou a 412. Quase 10 anos depois, em 2018, a pontuação foi de 413. As notas dos demais países variam de 340 a 555 na média, sendo que 400 pontos indicaria o nível básico de compreensão. Galera, traduzindo para vocês, a OCDE, né, o PISA ela fez essa pesquisa com países que fazem parte da OCDE. A OCDE é um órgão internacional, depois você dá uma olhadinha lá com mais calma, mas há países que compõem, né, esse órgão, e as médias desses países variam de 340 a 555. Nós estamos ali em 412, tudo bem? 400 pontos indicariam um nível básico de compreensão, então significa que nós temos o básico, nós temos o básico, é ler e entender, ali é o básico, beleza? Isso eu estou falando de estudantes de 15 anos que foram público dessa pesquisa. Obviamente que quanto mais a idade vai aumentando, lá para aquela galera que viveu em um outro contexto, obviamente vai apresentar dados muito mais
mais alarmantes, né. Mas isso aqui são crianças de 15 anos, né, beleza? Adolescentes de 15 anos. Olha aqui no mapa, tá dizendo ali, né, traz de uma forma melhor, mais organizada, a média, né. Então, compare o resultado dos 79 países participantes. Quanto mais escura a cor, maior é a nota. Perceba que a nossa cor não está tão escura, então significa que nossa nota não está boa, não é tão boa, né. A gente fica aqui na faixa de 400 pontos, né. Ó, a nota média do Brasil em leitura variou de 407 para 413. Subimos pouquíssimos pontos aqui. Aí você diz aí, talvez você possa você diga: "Ah, mas subiu, importante que subiu". Gente, mas se a gente comparar com os outros países, você já parou para pensar, você já considerou a questão da riqueza que temos aqui, o potencial que nós temos? Então o mundo está caminhando a passos largos e o Brasil caminhando, né, de forma muito vagarosa. Então você precisa considerar isso. Pessoal, olha lá, mais um ponto aqui importante dessa matéria. Ó, o Brasil está abaixo da média da OCDE em leitura, né, tem os países que compõem a OCDE, o Brasil está abaixo, né. A média do Brasil é 413, o da OCDE é 488. Então nós estamos atrás, aí muito atrás de determinados países. 50% dos estudantes do Brasil conseguiram atingir ao menos o nível 2. 50% atingiram ao menos o nível 2, né. A escala vai de 1 a 6, né, atingimos o 2. A média da OCDE é de 77%, né. Neste nível, os estudantes sabem identificar a ideia geral de um texto de tamanho moderado e encontram informações explícitas e refletem sobre a forma e a finalidade daquele material, beleza? Isso é um dado muito importante e, ao mesmo tempo, alarmante. Olha o que diz aqui, ó, 2% dos estudantes brasileiros atingiram o nível 5 e 6 de proficiência em leitura. A média da OCDE é de 9%. São estudantes que compreendem textos longos e sabem lidar com conceitos abstratos e contraintuitivos e diferenciam fato de opinião. Significa que, quanto maior o texto, maior é a nossa dificuldade de compreender o texto. Perceberam? Quanto maior o texto, maior a nossa dificuldade. Quanto menor o texto, menor a nossa dificuldade, né. Então, são dados alarmantes que exemplificam o porquê da nossa dificuldade, pessoal. A dificuldade de compreender e interpretar o texto não é uma dificuldade sua, não é uma dificuldade minha, não é uma dificuldade dele, dela. É uma dificuldade nacional, é uma deficiência nacional, né, porque nos foi apresentado um sistema educacional que apresenta falhas e não há interesse de alguns governantes e representantes da massa em mudar isso, investir mais na educação, né. Então, é um problema, é uma deficiência nacional, ela está em âmbito nacional, não é individual. Então eu estou trazendo essas informações para que você talvez não se sinta, não fique se punindo. Você precisa entender de onde você veio, você precisa entender onde você estava inserido, e você agora, a partir daí, você vai se autoconscientizando, e vai agora mudando essa questão, a gente, né, criando fôlego para evoluir aí. Olha lá o que diz essa reportagem aqui: "Brasileiro lê em média 2,43 livros por ano", diz a pesquisa, né, então assim, de uma forma mais ampla, o brasileiro ele lê muito, mas não conteúdos tão abrangentes. O que que a gente lê muito? A gente lê muito no WhatsApp, a gente lê muito no Facebook, a gente lê muito, né, no Twitter, no Instagram e por aí vai. A gente lê muito essas coisas, né. Só que quando diz livros, né, conteúdos com uma maior profundidade, o conteúdo que requer um pouco mais de questões voltadas à capacidade né, de interpretação, de compreensão, de análise, a gente lê pouco. A gente não chega a ler 3 livros por ano, na média, certo? E olha que coisa alarmante. Então, tá aí a nossa deficiência, tá aí a nossa dificuldade. A gente, quando pega um texto grande, complexo, a gente tem dificuldades, porque nós não estamos habituados a esse tipo de leitura, beleza? E aí, galera, é importante destacar que a internet, meu povo, pesquisas recentes, estudos recentes
vem aí sinalizando para uma questão que merece ser, né, merece um pouco mais de atenção. Essas leituras de WhatsApp, de Facebook, sabe aquelas leituras rápidas? Essas leituras, elas têm atrofiado, entre aspas, milhões de aspas, têm atrofiado a nossa capacidade de ler textos mais complexos, beleza? Então essas leituras então isso aqui fica de alarme para você, toma muito cuidado com isso. Porque essas leituras de Facebook, sabe aquela leitura rápida, aquele textinho curtinho de um parágrafo, isso tem nos acostumado a ler só textinhos de um parágrafo, né. Já tem cientistas de educação medindo aí os problemas cognitivos que essas coisas têm nos proporcionado. Eh, quanto mais eu leio textos curtos, mais eu me habituo a ler textos curtos, e aí eu chego na prova do Enem, que tem um texto gigantesco, eu não tenho paciência, condição, capacidade cognitiva, paciência para ler aquilo ali. Eu fico perdido, porque eu não estou habituado com esse tipo de texto. Então toma cuidado com isso, beleza? Toma cuidado com isso, exercita um pouco mais. Tem muita gente que só lê manchete de notícia, lê a notícia toda, se esforça. "Ah, professor, mas eu não gosto". Tenta, lê, se esforça, porque esse esforço que vai te proporcionar lá na frente uma compreensão, interpretação, ó, filezinho. Gente, vamos lá? Vamos seguir por esse, né, não ficar tão grande aqui, ó. Então, aqui diz que segundo uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. É um número baixo se comparado a alguns países orientais como Índia, China, que são os países que mais leem no mundo, beleza? Então, muito, muito, muito complicado. Até os professores ali, eu vi pesquisas falando sobre os professores. Se os professores leem os professores brasileiros leem pouco com relação aos outros professores. Eu mesmo tenho que uma briga comigo mesmo, uma briga constante para ler, porque senão eu não quero ler, eu vou fazer outra coisa, a gente tem que ler. Belezinha? Vamos seguir? Vamos que vamos. People, aqui nesse gráfico rapidinho esse mapa mostra para vocês a quantidade de horas que um brasileiro lê por semana. Então vocês vão ver que aqui tem, ó, o brasileiro lê em média 5 horas por semana, enquanto a Índia 10 horas semanais. Então assim, nossa leitura ela é baixa, né. O nosso a nossa dedicação, o nosso tempo disponível à leitura, ele é pouco. E aí, vale você a entender que essa questão do tempo está associado ao estilo de vida dos brasileiros, ao acesso a uma biblioteca, ao acesso à cultura e, né, o tipo de literatura que é apresentado. Então, assim, nos falta estímulo. Então, né, não adianta a gente ficar se punindo quando, na verdade, o cerne do problema, a raiz do problema está em outro aspecto. E aí, pessoal, a gente entra agora num ponto da aula que a gente vai falar mais da teoria sobre a questão da interpretação e compreensão. Eu montei para vocês aqui alguns elementos, alguns pontos que nos servem como vetores, né? Eles vão direcionar o que devemos fazer quando a gente se deparar com um texto para compreender e interpretar esse texto. Então, o primeiro ponto, eu vou começar aqui da compreensão, dizendo que o primeiro ponto é que o leitor não pode chegar ao texto de mãos vazias, em hipótese alguma. Se você chegar para o texto sem nada para oferecer ao texto, você está perdendo o seu tempo, porque você não vai conseguir ter essa troca, essa interação. Lembra lá o estudo preliminar sobre interpretação e compreensão? É o que ele está dizendo. O leitor não pode chegar do texto de mãos vazias. Nunca, porque a gente se limita à compreensão desse texto. Outro ponto importante, tradução do código. O que que isso está querendo dizer, gente? Galera, quando eu olho para uma palavra e eu não sei o que aquela palavra, aquela expressão significa, fica difícil compreender, beleza? Perceba que você só consegue pensar na palavra, raciocinar na palavra se você conhece a palavra. Então, às vezes, a gente vai lá no dicionário olhar e fala: "Ah, isso daqui". Então, a tradução do código. Mas claro que quando você está lendo um texto lá do Enem, na questão do Enem, você não tem um dicionário do lado. Então perceba que você precisa ter contato com esse vocabulário mais rebuscado, para que você consiga ir internalizando esse tipo de coisa na sua cabeça. Galera, eu separei um outro elemento aqui muito importante, que é a montagem do quebra-cabeça. O que que isso está querendo dizer, gente?
A montagem do quebra-cabeça são elementos voltados à estrutura gramatical, à estrutura sintática de determinadas orações, as categorias gramaticais que aparecem no meu texto. Eu preciso saber, eu preciso saber se aquele pronome está se referindo a qual elemento aquele pronome se refere. Eu preciso saber aquele pronome relativo, ele está retomando qual elemento do texto, qual palavra ele retoma. Sabe, é esse tipo de coisa. Quando eu pego lá uma oração que está na ordem direta, eu preciso entender que aquilo está na ordem direta e reorganizar a oração para o sentido natural da língua, que é sujeito e predicado, sujeito, verbo, complemento. Quando aparece predicado e sujeito, é comum a gente se perder, só que a gente precisa ter essa malícia de inverter a o que está ali, beleza? Tranquilo? Por exemplo, Mariana é bela. Ó, eu tenho uma compreensão, Mariana é bela. Agora eu digo, bela é Mariana. Qual que é mais fácil de entender? Mariana é bela. Quando está escrito bela é Mariana, eu estou invertendo a ordem natural das palavras e isso me dificulta a minha compreensão. Então, às vezes, eu preciso ter essa malícia de observar melhor e, se for até o caso, colocar na ordem direta para entender isso, beleza? Isso aí vocês vão ver muito nas aulas de sintaxe, quando vocês estiverem falando, quando os professores estiverem falando para vocês sobre a estrutura de, né, oracional ali, o sujeito, predicado, o verbo, os períodos, e aí você vai ter uma ideia melhor disso daí. E aí um ponto importantíssimo, gente, importantíssimo, que é a identificação do tópico frasal. A identificação do tópico frasal é de extrema importância. O que que é o tópico frasal? É a ideia central do texto. Isso daqui eu considero extremamente importante. Eu olhar para o texto, depois de ter lido o texto, saber sobre o que aquele texto está falando. Isso é o tópico frasal, beleza? Aqui caminhando para a interpretação, o leitor ele não pode chegar ao texto de mãos vazias, nunca, em hipótese alguma. E aí eu preciso saber invocar, né? Ou melhor, a invocação do saber construído, beleza? Ou seja, se eu estou ali falando um texto, eu estou lendo um texto que está trabalhando sobre política, que está falando sobre algum aspecto da política, eu preciso saber invocar os meus conhecimentos de política, os meus conhecimentos da sociedade, para que eu consiga trazer uma interpretação daquilo. Aí você vai dizer, professor, e quem não tem saber nenhum? Gente, a gente precisa ir atrás dessas informações. Isso aí é com treino. Beleza? E o intertextualidade. Intertextualidade é extremamente importante. Ô, professor, fala aí rapidinho o que que é intertextualidade. A intertextualidade, gente, é quando um texto ele está fazendo referência a outro, certo? E essa intertextualidade ela vai acontecer de algumas formas. Não dá para falar aqui, a aula não é sobre isso, mas é importante citar. Você dá uma pesquisada depois, coloca lá um vídeo falando intertextualidade. "Ah, professor, eu não consigo nem falar essa palavra, intertextualidade". Eu também não, brincadeira. Mas assim, põe lá, tenta ver lá, porque galera, às vezes, os textos, eles fazem referência a outros textos. Um texto vai fazendo referência a outro, um texto vai fazendo referência a uma letra de música, um texto faz referência uma determinada passagem faz referência a uma obra muito famosa, e isso a gente chama de intertextualidade, certo? Então, beleza? Galera, vamos analisar um textinho aqui rapidinho, para a gente tentar pegar esses elementos. Vamos analisar rapidinho esse texto? Olha lá, ó. Eu peguei um texto ali na internet e tem algumas questões sobre eles. E aí a gente vai tentar rapidamente aqui destrinchar, esses pontos que eu falei, tá? Lembrando que é uma aula geralzão, tá bom? Não dá pra gente ir analisando com calma, porque senão fica muito grande essa aula aqui. Olha o que diz o texto, ó. Perceba que eu fui separando por cores os elementos que eu acabei de falar para vocês. Então aqui nós estamos no campo da compreensão, certo? Então vamos lá. Os cientistas já não têm dúvidas de que as temperaturas médias estão subindo em toda a Terra, certo? Se a atividade humana está por trás disso, é uma questão ainda em aberto. Mas as mais claras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras. Nos últimos 5 anos, o fotógrafo americano James Bailey acompanhou as consequências das mudanças climáticas nas grandes massas de gelo. Suas andanças lhe renderam um livro que reúne 200 fotografias, publicado recentemente, né?
Icebergs partidos ao meio e lagos recém-formados pela água derretida das calotas de gelo são exemplos. Esse derretimento é sazonal. O gelo volta, o gelo volta nas estações frias, mas muitas vezes em quantidade menor e por menos tempo. Há 3 meses, um relatório da NASA, feito a partir de imagens de satélite, mostrou que boa parte da superfície de gelo da Groenlândia foi parcialmente derretida, transformada em uma espécie de lama de neve. Em um tempo recorde desde os primeiros registros feitos 30 anos atrás. Outro relatório, elaborado pela National Snow and Ice Data Center, mostra que o gelo do Ártico durante o verão do hemisfério norte teve a maior taxa de derretimento da história, superando o recorde anterior, de 2007. Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias. A falta de temperatura na Groenlândia permitiu a volta da criação de gado leiteiro e o cultivo de vários tipos de vegetais, como batata e brócolis. Além disso, o derretimento do gelo do Ártico vai permitir a exploração de reservas de petróleo e abrir novas rotas de navegação. E o que se vê nas fotos de Jamie Bellow é um mundo em transformação. Muito bem. E aí eu separei alguns elementos para vocês, para a gente rapidamente tentar identificar. Professor, o que você está querendo dizer no texto aí, ó, é tradução do código. Perceba que quando ele diz aqui, ó, atividade humana, se eu não consigo traduzir esse código, fica difícil a minha compreensão. O que que ele quer dizer com atividade humana, né? Atividade humana aqui, ele está falando sobre a poluição, o desmatamento. Isso são as atividades humanas, né, beleza? Por exemplo, montagem do quebra-cabeça. Ele diz assim, ó: "Se a atividade humana estar por trás disso, é uma questão que está em aberto". Tá vendo esse "disso"? Olha que elemento gramatical importantíssimo aqui no texto. Essa palavra "disso" faz referência a qual ponto, a qual sentença no texto? Certo? Perceba que é o fenômeno, né, as temperaturas, ó, estar por trás disso. Eu preciso saber ligar a qual elemento isso aqui está se referindo, né. Olha o que ele continua, ó: "Mas as mais claras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras". Mas as mais claras evidências do fenômeno. De que fenômeno ele se refere, né. Perceba que eu preciso fazer essas ligações. Eu preciso estar atento e entender os termos que se relacionam aqui no meu texto. A isso eu chamo de montagem do quebra-cabeça. O texto é um enorme quebra-cabeça. Às vezes ele vem todo bagunçado e cabe você ir organizando, perceberam? E aí ele vai dizer, ó, aqui nos últimos 5 anos, o fotógrafo americano James Bellon acompanhou as consequências das mudanças climáticas nas grandes massas de gelo. Eu preciso saber ao que ele se refere quando ele diz grandes massas de gelo. A qual ambiente ele está se referindo? Onde é que ele está? Percebem? Ó, suas andanças lhe renderam um livro. Tradução do código, ó, andanças. O que que são essas andanças? São as viagens? São as expedições? São perceberam? E aí ele diz: "Galera, se você chega" aqui no outro ponto, ó, se você chega e não sabe o que significa "Professor, não sei o que é um iceberg". Aí você tá muito perdido. Ó, aí eu tô continuando a ler o texto, aí eu me deparo com esse trecho aqui, ó: "Esse derretimento é sazonal". Professor, a única coisa que eu lembro é sazon, quando eu vejo sazonal. Gente, o que que ele quer dizer com derretimento sazonal? Perceba que eu preciso interpretar esse código, eu preciso saber o que significa sazonal, para entender melhor, perceberam? E aí ele vem, lá embaixo, ele diz assim, ó: "Mostra que o gelo do Ártico durante o verão do hemisfério norte". Lembra quando eu digo lá em cima: "O leitor não pode chegar ao texto de mãos vazias"? Já imaginou você chegar num texto como esse, sem ao menos saber onde fica o hemisfério norte? Sem ao menos saber onde fica o Ártico? E aí percebe que cada vez que você não tem essas informações, você vai limitando a sua capacidade. E aí tem um ponto importantíssimo que eu deixei aqui, tá, e a gente já vai prosseguir para a questão, para a gente não perder muito tempo, é que
percebe que ele vai falando no primeiro na primeira parte do texto aqui sobre um aspecto negativo, né. Ele traz uma ideia muito negativa sobre o aumento da temperatura, as ações humanas, e aí vai o derretimento das calotas, o derretimento do gelo, e aí vai. Só que depois ele troca, ó, montagem do quebra-cabeça, ó, nem sempre, porém. Tá vendo esse porém? Isso aqui é uma conjunção coordenada adversativa, e ela traz uma ideia de oposição. Então o que que o autor, ele está fazendo agora? Ele está fazendo uma oposição. Ele apresentou um elemento, ele apresentou uma temática, agora ele vai se opor a essa temática que ele construiu. Ele está fazendo um contraste. Ele vai dizer assim, ó: "Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias", sabe? A alta da temperatura na Groenlândia permitiu a volta da criação de gado leiteiro e o cultivo de vários tipos de vegetais. Então vocês vão perceber que a conjunção, ela meio que muda a chavinha. Ela é um sinalzinho de que o leitor vai, desculpa, de que o autor ele vai trocar a temática, que ele vai falar de uma outra coisa que está se opondo ao que ele falou anteriormente. Então é nesse tipo de coisa, gente, que eu falo que é a montagem do quebra-cabeça, é essa análise. E para eu fazer isso, eu preciso conhecer as categorias gramaticais, eu preciso, ter uma afinidade um pouco maior com a língua, beleza? E aí tem aqui um ponto importantíssimo, que é a identificação do tópico frasal. E nesse caso, lembra que eu falei do tópico frasal? O tópico frasal é o assunto principal do texto. Embora ele comece falando de uma coisa, mas ele termina o texto falando de outra, uma coisa que se opõe, existe uma ideia central. E a ideia central é o tópico frasal, galera, que está aparecendo bem aqui no comecinho. Ó, os cientistas já não têm dúvida de que as temperaturas médias estão subindo em toda a Terra. E se a atividade humana está por trás disso, é uma questão ainda em aberto. Mas as mais claras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras. Beleza? Esse é o tópico frasal. Galera, uma dica para vocês. Normalmente o tópico frasal ele está no comecinho do texto. Normalmente. Apresenta-se o tópico frasal e depois ele acrescenta as informações que ele quer ali. Mas, às vezes, esse tópico frasal está no meio, às vezes esse tópico frasal está no final do texto. Então a ideia central você precisa saber identificar, beleza? E a isso a gente chama de tópico frasal. A minha dica é, eu estou lendo questão, eu estou lendo uma questão de Enem, é aquele texto gigantesco. A minha dica é, eu vou para o enunciado e depois eu vou para o texto. Atente-se, a minha dica é para vocês, vai para o enunciado, vê o que ele está pedindo para você identificar o tópico frasal, beleza? Eu vejo o que ele está pedindo, eu já sei o que ele quer, e aí eu vou lá no texto e identificar o tópico frasal. Eu faço uma primeira leitura e se você tiver a necessidade, você faz uma segunda leitura. E aí você marca, risca lá a tua prova, vai riscando, não tem problema, vai riscando, vai anotando o que você considera de importante, beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir, senão a aula fica muito grande. E aí eu tenho aqui, people, uma perguntinha, ó. O último parágrafo do texto expressa. Lembra aquele parágrafo lá, que está lá no finalzinho, nem sempre, porém, menos gelo significa. O que que ele expressa? As previsões alarmistas que, ao considerarem os dados resultantes das pesquisas sobre o aquecimento global, vêm confirmar os riscos de destruição do planeta. A possibilidade de destruição total de uma vasta região do planeta pondo em risco a sobrevivência humana por escassez de água e de alimentos. As conclusões dos cientistas a respeito das evidências do atual aquecimento mais rápido do planeta, fenômeno que prejudica a agricultura das regiões polares. Um posicionamento otimista quanto às consequências de um fenômeno que, em princípio, é visto como catastrófico para o futuro, e uma opinião pouco favorável à exploração econômica ainda inicial de uma das regiões mais frias do planeta, coberta por geleiras. Então, o que que o último parágrafo do texto expressa? Não nos resta dúvidas, pessoal, né, que é a letra D, né, um posicionamento otimista quanto às consequências de um fenômeno que, em princípio, né, é visto como catastrófico para o futuro do planeta. Então ele traz aqui um contraste, né. Se no princípio ele falou que era questões que estão ligadas às catástrofes, à destruição do meio ambiente, ele vê ali, né, um ponto mais otimista. Então perceba que essa questão
ela tem uma característica de compreensão, porque a resposta está aqui no texto. Eu não preciso ir além do texto, a resposta está aqui, está no último parágrafo, é só ler, observar e saber montar, né, os elementos, beleza? Pessoal, vou seguir. Olha o que diz aqui a questão número 2, ó, de acordo com o texto. Se é de acordo com o texto, a resposta está lá no texto, então é uma questão de compreensão de texto e não de interpretação. Olha o que diz: de acordo com o texto, o ritmo acelerado do derretimento alerta para a necessidade do controle da presença humana em algumas regiões, evitando-se que as geleiras desapareçam completamente. Ou, os benefícios econômicos trazidos pelo derretimento da calota polar são indiscutivelmente superiores ao dano produzido pelo aumento da temperatura na região. Ou, as fotografias que mostram principalmente a beleza da região polar atestam que nem sempre o aquecimento terrestre traz consequências danosas à natureza. D. As imagens gravadas em fotos recentes são utilizadas pelos pesquisadores para confirmar as ações do desaparecimento de geleiras na região polar. Ou, por fim, os sinais de aquecimento do planeta têm sido evidentes em algumas regiões, mas ainda não há conclusões científicas seguras a respeito das causas desse aquecimento. Pessoal, lembra que eu falei para vocês do tópico frasal? Olha o que diz o tópico frasal lá, ó, a ideia principal. Os cientistas já não têm dúvidas de que as temperaturas médias estão subindo em toda a Terra. Isso é fato. Se a atividade humana está por trás disso, é uma questão ainda em aberto, né? A gente não sabe se esse aquecimento está completamente relacionado às atividades humanas, mas as mais claras evidências do fenômeno estão no derretimento das geleiras. Não nos resta dúvida, pessoal, que a resposta aqui é a letra E, né? Os sinais de aquecimento do planeta têm sido evidentes em algumas regiões, mas ainda não há conclusões científicas seguras a respeito das causas desse aquecimento. Porque ele afirma aqui, ó, no tópico frasal. Beleza? Então a resposta está ali, tá evidente ali, né? Ah, professor, claro, né? É lógico, para você ficar bem fácil responder, porque você tem um gabarito aí. É, de fato, sim. Mas lá na tua prova você precisa fazer uma análise, né? Tentar uma análise mais calma, cautelosa. Isso exige calma. Beleza, gente? Claro, né? Que você vai com calma no dia da tua prova. Galerinha, com relação à interpretação de texto, vamos mudar. A gente viu duas questões de compreensão, vamos mudar para a interpretação. Interpretação. Quais são os elementos ali importantíssimos? Ó, o leitor não pode chegar ao texto de mãos vazias, isso é fato. Evocação do saber construído e intertextualidade. Eu separei um textinho para duas questões. Deixa eu ver se está duas questões aqui. Tá. Duas questões da FUVEST. Na verdade, esse texto é para uma questão só. Aí tem uma charge que é para outra. Duas questões da FUVEST. Né? Tem um textinho que é para uma delas. Vamos ler o texto com calma. Né? A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais, não solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes, e assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial, e em termos que os torne acessíveis a todos, né? Esse é um texto de Anísio Teixeira, Educação é um Direito. Galera, o leitor não pode chegar de mãos vazias. A teoria democrática. Você olha para cá e você não sabe o que é democracia, as principais características da democracia, esse sistema de governo. Eu não sei o que é isso. Nunca ouvi falar disso. Tenho um conhecimento extremamente mínimo disso. Percebe que a sua interpretação ela vai ser extremamente prejudicada. E aí ele diz aqui, ó, é a supressão de qualquer imposição de classe. Galera, evocação do saber construído. Eu preciso saber que a democracia, ela precisa estar acima de qualquer classe social. É o que está dizendo aqui.
Nenhum sistema de governo pode estar acima da democracia, naqueles regimes democráticos, né, o presidente não pode estar acima da as decisões do presidente não pode estar acima da democracia, embora em alguns casos, né, eh, a elite brasileira não pode estar acima da democracia, não nada pode ser acima do povo, da vontade do povo. Então a democracia é isso. Então, isso é a evocação do saber construído, perceberam? Ele diz lá, ó, eh ele vai dizer assim, né, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais, não solúveis pela educação, ou seja, né, alguns problemas sociais a gente sabe que a educação ela não consegue solucionar, né. Isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Então a gente precisa é aquele mesmo tópico da democracia, a opinião pública. Ela precisa ser esclarecida, ela precisa estar aparente e para um regime democrático, um sistema democrático funcionar, isso precisa prevalecer, perceberam? Então, assim, é um texto complexo, mas com alguns elementos eu vou conseguindo interpretar, eu vou conseguindo fazer a tradução, né. E aí tem uma pergunta muito pontual que diz assim: "No trecho chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor, né, então, vamos ver as opções. Vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. B, considera utópicos os objetivos dessas ciências. C, prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. Discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências. E utiliza com reserva a denominação ciências sociais. E aí, lá embaixo ele diz, vou começar aqui do está claro, ó. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes. E assim, a pesquisa científica no campo das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, mais vigorosa, mais livre, por aí vai. Então vocês vão perceber que por algum motivo, né, talvez por discordância, né, o autor, o Anísio Teixeira, ele vai dizer assim, essas chamadas ciências sociais, é porque ele tem um certo receio, né. Então, a gente parte do pressuposto de que ele tem alguma questão que vá fazer com que ele use de forma receosa esse termo. Então, para você chegar a essa conclusão, você não pode esperar que a resposta esteja aqui escrita, mas você precisa analisar por que que ele empregou esse termo. Então a resposta, né, é a letra E, utiliza com reserva a denominação ciências sociais, né. Ele vai usar de uma forma mais reservada, as chamadas ciências sociais. Perfeito? Tranquilo? Para a gente evoluir galera, espero que vocês estejam me acompanhando. Para a gente evoluir aqui pessoal, ó, eh tem uma charginha, essa aqui é uma questão da FUVEST de 2014, e aí volta num ponto que não apareceu aqui, né, o vermelhinho intertextualidade, que eu não consegui encontrar nesse texto, mas eu consegui encontrar aqui nessa questão. E aí está escrito aqui, ó, no texto, o que diz, né? Vamos ler o enunciado. No texto, emprega-se de modo mais evidente dois recursos de intertextualidade. Um, o próprio autor o torna explícito, e o outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo. Indique-o. E aí, o que está escrito lá, né? O homem ali, ele olha para a mulher e diz: "Você é um horror". Aí a mulher diz, né: "E você bêbado", né. Se por um lado eu sou um horror, por outro lado você é um bêbado, né. Se defende. Aí ele vai dizer, todo engraçadão, ele diz assim: "É, mas amanhã eu estou bom". Aí aparece ali, né, piada velha. "Mas amanhã eu tô bom, né, a minha bebida resolve-se com uma noite bem dormida". Mais ou menos o que ele quis dizer, piada velha. Aí em contrapartida, a mulher dá nele, diz assim: "Ilusão sua, amanhã de ressaca vai olhar no espelho e ver o alcoólatra machista de sempre. Vai repetir o porre até perder os amigos, o emprego, a família e o autorrespeito".
Então, assim, o que que ela quis dizer é que o teu problema não vai ser resolvido amanhã, no ponto de vista dela, né. O teu problema não vai ser resolvido amanhã. Amanhã você vai ver, vai se olhar no espelho, vai perceber o ser humano que você é, os seus problemas, etc, etc, etc. E aí ela diz no finalzinho: "Perco a piada, mas não perco a ferroada". Eh, e aí ele tá ali todo cabisbaixo, né, depois dessa, quem não ficaria? Mas perceba que ele começou, né, a treta lá, né. Ó, no texto emprega-se de modo mais evidente 2 recursos de intertextualidade. O próprio autor o torna explícito, né. Ele vai dizer que o autor deixou explícito a intertextualidade aqui, né, quando ele diz piada velha. O outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo. Então, em que ponto aqui há uma intertextualidade? Então, aqui perceba que a resposta ela não está aqui aparente. Você precisa perceber essa intertextualidade. E aí a gente cai no ponto da interpretação. E aí vamos ver as opções, né? No, A, perco a piada, mas não perco a ferroada. Na B, você é um horror. Na C, e você bêbado. Na D, ilusão sua, amanhã de ressaca, vai olhar no espelho e ver o alcoólatra machista de sempre. E na E, vai repetir o porre até perder os amigos, o emprego, a família e o autorrespeito. Então, não sei se vocês lembram, mas há um dito popular que a gente diz assim, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Já viram isso? Perceba que o autor ele faz uma referência a esse dito popular, né? Ele vai fazer uma referência a isso e isso a gente chama de intertextualidade. Então, certo aqui, a resposta correta aqui é a letra A, perco a piada, mas não perco a ferroada, né. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, a gente diz muito isso. Essa foi a intertextualidade usada nessa charge brilhante, brilhante, brilhante. Galerinha, bom, eu falei, eu analisei com vocês, hum, questões de interpretação, questões de compreensão, alguns caminhos, o que a gente precisa fazer, identificar o quebra-cabeça, né, montar o texto, ali a intertextualidade, eu falei coisas para vocês. E aí galera, no enunciado, o enunciado ele vai te dar dicas. O enunciado da questão ele vai te dar dicas se aquela questão é de interpretação ou se aquela questão é de compreensão. No enunciado da pergunta, né. Quando for fazer a pergunta lá na prova, quando for fazer a pergunta, vai ter uma dica para vocês. Então, quando a questão ela exige compreensão, normalmente os enunciados apresentam esses termos: de acordo com o texto, segundo a publicação, né, o texto informa que, no texto, tendo em vista o texto. Então, isso aqui é uma dica. Quando a questão for uma questão de compreensão, haverá um enunciado seguindo esse perfil, assinando que a resposta está no texto, mostrando que a resposta está ali, então se trata de uma questão de compreensão. Agora, quando a questão for uma questão de interpretação, normalmente, aí a dicasinha, normalmente aparecem esses enunciados aqui, né. Podemos deduzir que ao falar sobre X, o autor quis dizer que, né? Com o apoio do texto, infere-se que ou compreende-se que. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que no texto nos permite entender que. Então, quando eu vejo enunciados nesse perfil, o enunciado já está me jogando para uma questão de interpretação, e aí eu preciso entender que a resposta não vai estar no texto, mas eu preciso ler o texto e a partir do que é dito, eu preciso ir além para encontrar a resposta certa, beleza? Então sempre, 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 eh, sempre pensem assim, gente, sempre pensem assim. Compreensão, a construção do sentido sem a ajuda de recursos que estão fora do texto. Então, a construção do sentido do texto ou a construção da resposta sem a ajuda dos elementos que estão fora do texto. E quando eu estou indo para o lado da interpretação, a construção do sentido, ela se dá com a ajuda de recursos que estão fora do texto, né. Então aqui é sem a ajuda de recursos fora do texto,
e aqui é com a ajuda de recursos que estão fora do texto. Então a interpretação exige recursos fora do texto, a compreensão normalmente não tem ajudas fora do texto, né. A ajuda já está lá no texto, a resposta está lá. Beleza, gente? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Desculpem aí o tempo, eu não sei se essa aula ficou tão grande, mas você pode começar, num dia, terminar na outra. O importante é que você assista, a gente vai se empolgando, a gente tem muita coisa para falar. Não me aprofundei, não, mas assim, tentei falar o máximo que deu, deixar de uma forma mais sintética, mas também com conteúdo, com informação, porque vocês merecem. Beleza, galerinha? Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, para as questões de interpretação, lembrando sobre o que eu falei, né, é muito exercício, não se resume, compreender e interpretar não se resume a só isso que eu falei. Existe a questão do treino, que é o fundamental. Treinar e exercitar e treinar sua capacidade cognitiva, eu considero muito, mas muito, mas muito, muito, muito muito mais importante do que a teoria. 90% tem que ser treino. E aí a teoria ela vem ali só para, entendeu? Essas coisinhas que a gente falou aqui é só para complementar, mas você precisa exercitar. E à medida que você vai exercitando, você vai ficando bom no que você se propõe a fazer, que é o vestibular no fim do ano. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau.